Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é 22 de fevereiro, quarta-feira, e nós estamos com 118 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. E este é um motivo de grande alegria para todos nós. Hoje nós vamos ler Alma, capítulo 20. E dou boas-vindas a todos que estão chegando agora para acompanhar a leitura, que possam daqui para frente continuar firmes todos os dias lendo o livro de Mórmon. Muito obrigado a todos vocês que compartilham com seus amigos, convidando-os para verem ler também junto conosco aqui. Muito obrigado. Vamos então começar o capítulo 20 de Alma. O Senhor envia Amon e a Midoni para libertar seus irmãos aprisionados. Amon e Lamoni encontram o pai de Lamoni, que é rei de toda a terra. Amon compele o velho rei a aprovar a libertação de seus irmãos, aproximadamente 90 a.C. E aconteceu que, depois de haverem eles organizado uma igreja naquela terra, o rei Lamoni desejou que Amon fosse com ele à terra de Nefe, para apresentá-lo a seu pai. Amon ouviu a voz do Senhor dizendo: não subirás à terra de Nefe, porque eis que o rei procurará tirar-te a vida. Irás, porém, à terra de Midoni, porque eis que teu irmão Arão e também Moloque e Amá se acham na prisão. Ora, aconteceu que quando ouviu isso, Amon disse a Lamoni: eis que meu irmão e meus companheiros estão na prisão em Midoni, e eu para lá irei, a fim de libertá-los. Então Lamoni disse a Amon: sei que com o poder do Senhor podes realizar todas as coisas. Irei, porém, contigo à terra de Midoni, porque o rei da terra de Midoni, cujo nome é Antíono, é meu amigo. Portanto, irei à terra de Midoni, a fim de agradar ao rei da terra, e ele soltará teus irmãos da prisão. Então lhe perguntou Lamoni: quem te informou que teus irmãos estavam na prisão? E respondeu-lhe Amon: ninguém me contou, a não ser Deus. E ele disse-me: vai, liberta teus irmãos, porque se acham na prisão, na terra de Midoni. Só um comentário aqui. Lembra do Salvador Jesus Cristo, quando ele foi para ressuscitar Lázaro? Ele pediu que fosse removida a pedra do sepulcro. Ele não usou o poder de Deus para fazer isso. Aqui nós vemos que Amon foi enviado pelo Senhor à terra de Midoni. E Lamoni disse: olha, eu sei que você pode fazer todas as coisas com o poder de Deus, mas deixe-me que eu vá para pedir ao rei daquela terra que liberte os irmãos. O que nós aprendemos com essas duas experiências? Que o poder de Deus é infinito, irmãos. Ele tem poder, irmãs, né? Tem poder para fazer qualquer coisa na nossa vida. E em qualquer sentido, o Senhor tem todo o poder de criar um mundo sem fim, enfim. Mas tem algumas coisas que nós temos que fazer por nós mesmos. E teríamos muitos exemplos sobre isso, mas pensa bem, tem algumas coisas que você consegue fazer por você mesmo. E outras precisa o poder de Deus, tá bom? Vamos continuar aqui no versículo 6. Ora, quando Lamoni ouviu isso, fez com que os servos aprontassem seus cavalos e seus carros. E disse a Amon: vem, descerei contigo à terra de Midoni, e lá suplicarei ao rei que liberte teus irmãos da prisão. E aconteceu que Amon e Lamoni, quando para lá se dirigiam, encontraram o pai de Lamoni, que era o rei de toda a terra. E eis que o pai de Lamoni lhe perguntou: por que não vieste à festa naquele grande dia em que dei uma festa a meus filhos e a meu povo? E também lhe perguntou: para onde vais com esse nefita, que é um dos filhos de um mentiroso? E aconteceu que Lamoni, temendo ofendê-lo, explicou-lhe para onde iria, e contou-lhe também todos os motivos de haver permanecido em seu próprio reino, não tendo ido à festa que seu pai havia preparado.
E então, quando Lamone explicou-lhe todas essas coisas, eis que, para seu espanto, indignou-se o pai contra ele, dizendo: Lamone, tu vais libertar esses nefitas, que são filhos de um mentiroso? Eis que ele roubou nossos pais, e agora seus filhos estão entre nós, a fim de enganar-nos com suas astúcias e mentiras, para novamente nos despojar de nossas propriedades. Ora, o pai de Lamone ordenou-lhe que matasse Amon com a espada, e ordenou-lhe também que não fosse à terra de Midone, mas que voltasse com ele à terra de Ismael. Lamone, porém, disse-lhe: Não matarei Amon, nem voltarei contigo à terra de Ismael, mas irei à terra de Midone libertar os irmãos de Amon, porque sei que são homens justos e santos profetas do verdadeiro Deus. Ora, quando seu pai ouviu estas palavras, irou-se contra ele e desembainhou a espada para derrubá-lo por terra. Mas Amon adiantou-se e disse-lhe: Eis que tu não matarás teu filho, não obstante seria melhor que ele morresse do que tu, porque eis que ele se arrependeu de seus pecados. Mas se tu caísse agora, com tua ira, tua alma não poderia ser salva. E também é conveniente que te reprimas, porque se matasse teu filho, sendo ele um homem inocente, o seu sangue clamaria da terra ao Senhor seu Deus, para que vingança caísse sobre ti, e também perdesse tua alma. Ora, tendo dito Amon essas palavras, ele respondeu-lhe dizendo: Eu sei que se matasse meu filho, derramaria sangue inocente, porque foste tu que procuraste destruí-lo. E estendeu a mão para matar Amon. Mas Amon resistiu a seus golpes e feriu-lhe também o braço, de modo que não pôde mais usá-lo. Então o rei, vendo que Amon podia matá-lo, começou a suplicar-lhe para que lhe poupasse a vida. Amon, porém, levantou a espada e disse-lhe: Eis que te matarei, a menos que permitas que meus irmãos sejam tirados da prisão. Então o rei, temendo perder a vida, disse: Se me poupares, conceder-te-ei tudo o que pedires, até metade de meu reino. Ora, quando Amon viu que havia impressionado o velho rei como desejava, disse-lhe: Se permitires que meus irmãos sejam libertados da prisão, e também que Lamone conserve seu reino, e se não ficares aborrecido com ele, mas permitires que ele haja segundo sua própria vontade em tudo quanto determinar, então te pouparei. Do contrário, ferir-te-ei até caíres por terra. Ora, quando Amon disse essas palavras, o rei começou a regozijar-se por causa de sua vida. E quando viu que Amon não desejava matá-lo, e quando viu também o grande amor que ele tinha por seu filho Lamone, ficou muito admirado e disse: Por teres tu desejado somente que eu libertasse teus irmãos, e permitisse que meu filho Lamone conservasse o reino, eis que te concederei que meu filho conserve o reino, de hoje em diante e para sempre, e eu não mais o governarei. E também te concederei que teus irmãos sejam libertados da prisão, e tu e teus irmãos podereis vir a mim em meu reino, porque desejarei muito ver-te. Pois o rei estava grandemente admirado com as palavras que ele proferira, e também com as palavras de seu filho Lamone, e desejava, portanto, aprendê-las. E aconteceu que Amon e Lamone continuaram sua viagem para a terra de Midone, e Lamone achou graça aos olhos do rei da terra. Portanto, os irmãos de Amon foram tirados da prisão. E quando encontrou seus irmãos, Amon ficou muito triste, porque eis que estavam nus e sua pele muito marcada, devido às fortes cordas com que estavam atados. E também haviam sofrido fome, sede, toda espécie de aflições. Não obstante, haviam sido pacientes em todos os seus sofrimentos. E aconteceu que haviam tido a infidelidade de cair nas mãos de um povo mais duro e obstinado. Portanto, não quiseram escutar-lhe as palavras, tendo-os expulsado e batido neles.
tendo-os enxotado de casa em casa, e de lugar em lugar, até chegarem à terra de Midone. E ali foram capturados e postos na prisão, e amarrados com fortes cordas, e ficaram encarcerados por muitos dias, sendo libertados por Lamone e Amon. E assim nós terminamos mais um capítulo do livro de Mórmon. Algumas coisinhas que eu gostaria de comentar rapidamente. Primeiro, quando no versículo 17, né, quando o rei quer ir com a espada para cima de seu filho, Amon fala assim: porque eis que ele se arrependeu de seus pecados. Então, à medida que você, que todos nós nos arrependemos de nossos pecados, podemos esperar com mais segurança por um mundo melhor depois da partida desta terra. E isso não aconteceria para aqueles que estão cheios de raiva e ódio. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar é que os irmãos de Amon, Arão e os demais que com ele estavam, eles suportaram pacientemente todas as aflições. Eu e você, queridas irmãs, vivemos agora no nosso período, nos nossos dias, e às vezes enfrentamos muitas aflições, tão sérias, tão grandes, mas que possamos seguir o exemplo de Arão e aqueles que o acompanhavam, de ser pacientes em todas as nossas aflições. E assim podermos andar em retidão e esperar com certeza por um mundo melhor, agora e no além-túmulo, não é? Queridas irmãs, queridos irmãos, estou muito feliz de estar lendo com você hoje. Continua firme, continua constante na leitura, continua vivendo o Evangelho todos os dias. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, e até amanhã.